capítulo 3, a partir do verso 7, é um texto muito conhecido. O texto diz assim: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco, para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Amém, meus irmãos? Pois bem, a gente bem sabe que a gente está vivendo aí no mês de outubro, o tempo de viver uma grande colheita. E quando a gente pensa sobre o tema colheita, é um tema um quanto abrangente, né? Porque você pode colher, você pode plantar e colher diversas coisas. Se você não beber água e beber muito refrigerante, com certeza você vai colher uma planta, uma pedra nos rins, né? Se você plantar de repente uma boa alimentação, com certeza você vai colher aí uma boa energia. A Nutri está ali, ó, sabe muito bem que é isso. Se alimentar bem, com certeza vai ser energia para poder fazer as diversas atividades do seu dia a dia. E falar sobre colheita é um tema um tanto quanto amplo, né? A vida por si só, ela traz esse princípio, parece que é um princípio inerente da vida, né? Parece que a gente já nasce com esse ciclo de plantar e colher. Em tudo na nossa vida, se você parar para analisar como que as coisas são formadas, né? Como que as coisas elas são estruturadas, você percebe que existe esse ciclo, em que você passa por um processo de plantio e depois você passa por um processo de colher aquilo que você plantou. Em tudo na vida parece que isso está acontecendo de forma cíclica, né? E aí quando eu me deparo com esse tema, e aí eu tenho uma coisa comigo muito pessoal, que quando você começa a pregar, né, ter essas oportunidades de pregar, entender que isso é o seu ministério, quando eu comecei a entender um pouco mais sobre isso, eu coloquei no meu coração que a gente sempre fala, né, entre os pregadores, que a mensagem ela precisa ser cristocêntrica, né? Cristo precisa ser o centro da mensagem. Mas eu queria de alguma forma ir um pouco mais fundo e fazer com que as mensagens que eu trouxessem pudessem ser explicitamente dizendo que Cristo é o centro. Então, de alguma maneira, quando eu me coloco para preparar uma mensagem em cima de um tema, eu tento encontrar um texto que faça apontar para Cristo. Eu tento encontrar um texto e encaixar Cristo nesse tema. E talvez dentro desse tema não seja difícil encontrar Cristo, né? Porque se a gente parar para analisar a nossa vida como um todo, como um crente, aqui, alguns minutos atrás, enquanto os irmãos estavam ministrando, tinha uma frase aqui, né? Uma palavra escrita bem grande: Jesus. Jesus de fato é o centro. Jesus Cristo de fato é a nossa grande colheita. Vocês concordam comigo que a gente pode afirmar essa premissa? Que Jesus de fato é a nossa grande colheita? Existe um bem maior que a gente consegue conquistar aqui na terra a não ser a salvação em Cristo Jesus? Não existe, né? Só que a pergunta que eu me fiz, depois que eu afirmei essa premissa, Cristo sendo a grande colheita, é: o que eu planto para colher Cristo? Já parou para pensar sobre isso? O que eu tenho que fazer para que eu possa colher Cristo? Se Cristo é a grande colheita, o que eu tenho que plantar para colher Ele? E eu queria trocar. Na verdade, o que eu fiz, olhando para as escrituras, foi o seguinte: eu posso fazer uma pesquisa, pegar todos os textos que falam explicitamente sobre colheita, ou eu posso pegar textos que falam simbolicamente sobre colheita. E foi aí que eu me deparei com Filipenses 3. Porque se você parar para olhar as entrelinhas do contexto desse texto de Filipenses 3, Paulo está falando um pouco sobre isso. Porque colheita tem a ver também com a questão do ganho. Você planta alguma coisa e depois daquele processo, quando vem a colheita, você está à espera de ganhar alguma coisa a partir daquilo que frutificou. Concorda comigo? Então você está esperando um ganho de alguma coisa.
E é em cima dessa palavra ganho que eu encontrei esse texto, que Paulo vai dizer o seguinte, que ele considerou tudo como perda para que ele pudesse ganhar a Cristo. Então a resposta dessa pergunta, em você entender, olha, o que eu tenho que fazer na minha caminhada como crente, para que de fato eu possa plantar alguma coisa e resultado dessa plantação ser Cristo? E a resposta dessa pergunta está exatamente no texto, que é quando Paulo vai dizer assim: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para ganhar Cristo. Em outras palavras, Paulo está dizendo o seguinte, que para que você possa plantar e colher a Cristo, o seu plantio precisa ser renúncia. Consegue entender isso aqui entre as entrelinhas? Para que o resultado da sua colheita seja Cristo, olhando para esse texto, fazendo um paralelo com esse texto, para que de fato Paulo pudesse ganhar a Cristo, o que ele teve que fazer? Renunciar. Ou seja, o resultado de uma grande colheita, onde Cristo é o resultado dessa grande colheita, o que você precisa plantar em abundância é renúncia. Ah, Marcos, tudo bem, mas renúncia de quê? E aí a gente pode olhar para o texto e aplicar de duas formas. Quando você olha para o panorama bíblico, por si só, quando você aceita Cristo Jesus, você precisa renunciar o seu velho homem. Então você precisa renunciar o pecado. Então aí a gente passa por um primeiro processo de renúncia, que é renunciar o pecado. Então aquele que bebia, deixa de beber por causa de Cristo. Aquele que usava droga, agora deixa de usar droga por causa de Cristo. E aí começa a colher os frutos de uma vida com Jesus. Aquele que roubava, agora não rouba mais por conta de Cristo. Então a renúncia da vida cristã diária, o resultado é uma colheita em Cristo. É por isso que Paulo está dizendo aqui que considera tudo como perda, porque ele entende que tudo aquilo que ele era agora passa a ser esterco ou nada, comparado a ele poder conhecer Cristo Jesus como seu Salvador. E o segundo ponto aqui sobre renúncia, e é o que me pega, e é onde eu quero entrar na mensagem de fato, é que quando você começa a ler os primeiros versículos do capítulo 3, Paulo não está falando sobre uma renúncia de pecado. E aí é o que me pega como crente em 2025. Porque Paulo não está falando que ele renunciou o pecado dele. Paulo está falando que ele renuncia algumas características que ele tinha quando ele era judeu. Basicamente o contexto de Filipenses aqui, do capítulo 3, o que estava acontecendo é que tinha alguns judaziantes, que eram judeus convertidos ao cristianismo, que agora não acreditavam apenas que Cristo era suficiente, mas que além de Cristo eles precisavam seguir a lei. E Paulo está batendo de frente com isso. Olha, cuidado com esses cães, cuidado com esses falsos profetas, porque eles estão se vangloriando e estão colocando o fundamento não em Cristo, mas em cima da lei. Só que a lei é falha. E aí ele começa, o versículo 2 do capítulo 13, ele diz assim, ó, cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, nós que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. O que Paulo está querendo dizer aqui é o seguinte, olha só, enquanto vocês estão dando ouvidos a alguns falsos mestres, que tentam de alguma maneira aplicar a lei para dentro do evangelho, porque acham que esse evangelho em Cristo Jesus não é suficiente para mudar a vida, eu vou bater de frente com vocês e vou dizer o seguinte, se vocês estão batendo no peito, estão dizendo que vocês são mais do que todos esses que seguem apenas a Jesus, eu vou dizer para vocês que eu, como judeu, não tem ninguém melhor do que eu.
É isso que Paulo está querendo dizer aqui. No final do verso 4, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Aí ele começa: se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia. Paulo está escrevendo para os judeus que estavam querendo dizer que Cristo não era apenas suficiente, mas que esses novos gentios que se converteram ao cristianismo precisavam circuncidar, precisavam seguir os 613 mandamentos. Não podiam comer qualquer tipo de carne. E Paulo está batendo de frente com isso. Ele está falando assim: olha, se vocês querem dar a carteirada dizendo que seguem a lei, então eu vou dar minha carteirada aqui. Aí ele começa: olha, eu, Paulo, dizendo, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia de vida. Ele fala: olha, eu como judeu, fui circuncidado ao 8º dia de vida. Era uma tradição judaica extremamente rígida, que precisava seguir, e ele cumpriu. Aí ele começa dizendo o seguinte: pertencente ao povo de Israel, a tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu. Paulo está dizendo assim: olha, eu não simplesmente era judeu, mas eu fui circuncidado ao 8º dia. Se você puxar a minha linhagem, de repente o meu bisavô, do meu tataravô, e você vai puxando para trás, você vai chegar lá no patriarca Abraão. Eu não sou um judeu qualquer, eu não vim de qualquer linhagem, eu sou da descendência de Benjamim. Você quer dar carteirada? Então vou dar carteirada também. Eu sou hebreu de hebreu, eu não sou qualquer judeu, eu não sou uma mistura, eu tenho uma linhagem. Você quer dar carteirada dizendo que Cristo não é suficiente? Então vamos embora. Aí ele continua dizendo assim: verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu. Quando você começa a olhar para o passado e observar, quando a gente olha a crítica, né, aos fariseus, que era um povo muito religioso, né, era um grupo de pessoas muito religiosas, só que quando você olha para o cerne da questão, para a essência, os ideais deles, eles eram rígidos com a Torá. Ele era um povo que se reunia para seguir de fato a lei, e aquilo de certa forma era tão rígido que acabou cegando ao longo do tempo. Então a pergunta que fica é: olha, se existe uma seita mais rígida do que o fariseísmo, eu desconheço, e eu fui fariseu. Paulo está dando a carteirada dele. Aí ele continua: quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Paulo, quando era judeu, antes de ter o seu encontro com Jesus, ele não simplesmente era um cara zeloso em relação à tradição, mas ele era tão zeloso que chegou a perseguir a igreja. Aí ele continua dizendo: quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Aqui para mim é o que mais pega. Irmão, 613 mandamentos. O cara está dizendo: encontra aí, pô. Encontra aí dos 613 algum mandamento que como judeu eu não cumpri. Encontra aí. Me fala o dia que eu não cumpri. Me fala o dia que eu não me posicionei. Me fala o dia que eu não me coloquei na posição como judeu zeloso para cumprir os 613 mandamentos, segundo a lei irrepreensível. Alguém pode me repreender aqui? Tem algum judeu dentro da igreja aí? Tem algum judaziante dentro da igreja de Filipenses que pode se levantar e dizer que eu não cumpri a Torá como deveria cumprir? Ele está batendo de frente com esses caras. Só que aí vem o verso 7. Depois de ele ter falado todas essas características de quem ele era antes de conhecer a Jesus, ele vem e inicia o verso 7. Mas o que para mim era lucro, ou seja, todas essas características que no passado eu considerava como lucro, ou seja, todas essas características que no passado eu me vestia delas e trabalhava para poder cumprir elas, eu considerei isso agora como perda. O que isso para mim no passado era lucro, o que isso para mim no passado tinha valor, o que isso para mim no passado de alguma maneira poderia transparecer para as pessoas que eu era alguma coisa, eu abri mão de tudo isso por conta de Cristo. E é por isso que para viver uma grande colheita, sendo Cristo o resultado dessa grande colheita, o que você tem que plantar é renúncia.
Percebe o plantio de Paulo? Qual foi o encontro que ele teve lá no caminho de Damasco? Quando ele encontra com esse Cristo, que faz ele se despir de toda essa roupagem, de todo esse ego, de todas essas características, de todos os seus diplomas, de tudo aquilo de quem ele era, de toda a sua consideração, de toda a sua autoridade, de quem ele era, de quem ele representava naquela sociedade. Que encontro é esse que ele teve com esse Cristo, para fazer ele agora considerar tudo isso como perda, para seguir a esse Cristo crucificado? É por isso que uma vida de uma grande colheita em Cristo Jesus requer plantio de renúncia. Irmãos, domingo retrasado a gente saiu do culto aqui, eu, o Juninho e o William, e aí a gente parou para lanchar. Não adianta, né, mano? Irmãos, a gente se reúne para comer, mas a gente só sabe falar de igreja. Crente só sabe falar disso, né? E a gente tem algumas atribuições na igreja e tudo mais, e a gente estava conversando entre esse cara, como que eu preciso melhorar, como que eu preciso buscar mais, como que eu preciso mergulhar mais, como que eu preciso interagir mais, quantas coisas eu preciso abrir mão, quantas coisas eu preciso renunciar. E aí o Juninho trouxe assim, cara, a gente está vivendo uma vida que é o seguinte, que se Jesus chegasse e falasse, se a gente soubesse de alguma maneira que Jesus ia voltar domingo, eu faço uma aposta com vocês aqui agora. Se a gente soubesse que Jesus ia voltar domingo agora, você ia mudar o seu dia de amanhã, com certeza. Eu garanto para você que você ia mudar o seu dia amanhã. Você ia inventar alguma coisa para fazer, ia para o monte, se enfornar no monte, ia jejuar, ia orar, ia ler Bíblia, ia fazer um monte de coisa, porque Jesus vai voltar domingo. Sabe por quê? Porque a gente às vezes está vivendo, é o que eu cheguei até a anotar aqui, sobre um cristianismo apático. O que seria esse cristianismo apático? É que a gente tem cara de crente. Era Paulo. Ou não era Paulo? Segundo a lei irrepreensível, perseguidor da igreja, fariseu, circuncidado ao 8º dia, hebreu de hebreu, descendência de Benjamim. Era crente ou não era crente? Quando ele fala que é descendência de Benjamim, é como se ele estivesse falando assim, meu irmão, sou fundador do MIPA, pô. Sou membro fundador do MIPA, pô. Você quer dar carteirada aqui? Eu que botei a Bíblia lá, ajudei a botar a Bíblia lá no alicerce do altar. Procura aí, pô, um culto que eu não vim. Procura aí uma escala que eu faltei. Procura aí, pô, uma escala que eu faltei. Um culto que eu não vi. Uma coisa que eu não participei. Aí sabe o que acontece nos dias de hoje, irmãos? A gente vem para a igreja e está entendendo a igreja como entretenimento. Enquanto Paulo está dizendo, eu abri mão de todas essas coisas. Porque quando eu olhei para quem era Jesus, para a suprema grandeza do conhecimento de Jesus Cristo, eu considerei tudo isso aqui como perda. E o que isso tem a ver sobre Jesus voltar domingo? É porque se a gente soubesse que Jesus iria voltar domingo, o nosso coração automaticamente estaria voltado a viver de uma forma muito mais voluntária, a se conectar com Ele, a ter mais intimidade com Ele. E aí, para mim, essa é a crítica que Paulo está fazendo aqui. Você não simplesmente se veste como crente, mas eu amo ser crente. Ei, Luiz. Ei, Ed. Esses caras aqui, se eles só vierem para tocar guitarra e tocar teclado, tá morto. Hein, Tiago? Se você só for crente para cumprir a escala, tá morto.
Se Jesus voltar domingo, seu coração estiver assim, sabe o que Paulo está dizendo? Irmãos, o tempo de uma grande colheita, onde o plantio é renúncia, você precisa voltar o teu coração de forma voluntária para a presença dele. Irmãos, um tempo de uma grande colheita que eu quero trazer para vocês nessa noite, é um tempo em que o seu coração esteja voltado para a presença do Senhor, porque quando o seu coração estiver inclinado para as coisas de Deus, automaticamente o Espírito Santo começa a trabalhar, a moldar, a transformar o seu interior, e a renúncia ela vem automática, e o resultado desse todo o trabalho é Cristo Jesus sendo formado em você. Cristo Jesus é a grande colheita da nossa caminhada aqui na terra. Irmãos, não é só mais um culto. Não é só mais uma escala para cumprir. Não é só mais uma música para tocar. Não é só mais uma música para cantar. Não é só mais uma mensagem. Quando eu falo de coração voluntário, eu lembro da oferta da viúva. Imagina Jesus, irmãos, vendo aquela mulher chegar, enquanto ele via diversas pessoas entregarem as suas ofertas ali, ele se depara no meio daquelas pessoas, olha uma viúva entregando tudo que ela tinha. A minha pergunta é, ele olhou para o valor da oferta da viúva, ele olhou para o coração da viúva? Olha para Caim e Abel. A Bíblia vai dizer que Deus olhou primeiro, aceitou primeiro a Abel e depois a sua oferta. Depois rejeitou a Caim, depois a sua oferta. Você acha que Deus estava preocupado com o valor da oferta, a comparação de oferta entre Caim e Abel? Não, ele estava preocupado com o coração. No final de tudo, meus irmãos, deixa eu liberar uma palavra para o seu coração. Não importa quantos anos você tem de igreja, não importa se você é membro fundador do MIPA, não importa se você cumpre as escalas, não importa nada disso, se no final de tudo o seu coração não estiver queimando voluntariamente por ele, não está certo. Não está certo. E aí, se Jesus voltar domingo, a gente está lascado. Eu vim nessa noite para motivar o teu coração e motivar a tua vida, para você sair daqui com um coração fervoroso para queimar por ele em nome de Jesus. Quando a gente olha para Apocalipse, ele escrevendo para o anjo da igreja de Éfeso, eu conheço as suas obras. Rapaz, era uma igreja que trabalhava muito, mas ele vai criticar. Mas tenho, porém, que tu deixastes o primeiro amor. Não adianta as suas obras, a quantidade de horas que você passa aqui dentro. Se você vem no culto quarta ou quinta bater carteirinha, o que importa é se o teu coração está totalmente voltado para ele. É tempo de voltar ao primeiro amor. É tempo de viver uma colheita em Cristo Jesus. O Senhor não está preocupado com a sua oferta, mas com o teu coração. Esteja aqui neste lugar com o coração voltado para servir a Ele. E eu garanto para vocês, irmãos, que o resultado dessa colheita é Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Fiquem de pé nessa noite. Meus irmãos, nessa noite, antes de nós iniciarmos esse louvor, feche os teus olhos, coloque a mão no seu coração. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos nessa noite, Senhor, por entrar pelas portas da tua casa, Pai.
Oh, aleluia. Senhor, podemos sentir a Tua presença neste lugar, Senhor. Senhor, nós não queremos simplesmente andar em águas rasas, Pai. Nós queremos mergulhar na Tua presença nessa noite, Senhor. Deus, arranca do nosso coração tudo aquilo que atrapalha buscar a Tua face. Tudo aquilo que atrapalha, Senhor, a ter o Senhor como centro das nossas vidas, Jesus. Senhor, nós queremos entrar no local mais profundo de intimidade contigo, ó Pai. Vai arrancando agora, Senhor, todo empecilho, todo impedimento em nome de Jesus. Nós queremos derramar os nossos corações diante de Ti, porque acreditamos que o Senhor é o nosso Senhor e Salvador. Aleluia. Feche os teus olhos nessa noite. Feche os teus olhos nessa noite. Amém, meus irmãos. Oh, sentindo a presença do Senhor aqui neste lugar. Aleluia. Quem crê que tem renovo do Senhor nessa noite? Tem alguém aqui nessa noite que quer vir aqui na frente para renovar os seus votos com o Senhor, a sua aliança com o Senhor? Você que de repente caminhou por um tempo, mas hoje está afastado dos caminhos do Senhor e quer reconciliar com Ele, vem aqui na frente, a gente vai orar por você. Tem alguém que nunca foi crente em Cristo Jesus? Tem alguém que nunca foi crente? Faz assim com a sua mão. Você quer aceitar Jesus, meu irmão, como seu único e suficiente Salvador? Amém. Feche os teus olhos, irmãos. Vou fazer a última oração e vou entregar. Mas a mensagem que fica nessa noite para o seu coração é o seguinte: existe um lugar de um coração voluntário. Existe um lugar onde as suas obras não têm tamanho mediante a sua entrega. Existe um lugar onde a verdadeira grande colheita é Cristo Jesus. Só que para isso você vai precisar abrir mão de algumas coisas da sua vida. Esteja preparado para abrir mão dessas coisas da sua vida. Mas eu te garanto, meu irmão, que o Espírito Santo vai estar com você nestes momentos, intercedendo por Ele, intercedendo com Ele naquele grande dia. Você verá que vai valer a pena abrir mão, vai valer a pena renunciar, vai valer a pena gastar a vida nos caminhos do Senhor, vai valer a pena considerar tudo como perda, vai valer a pena considerar tudo como esterco, vai valer a pena abrir mão de todas as coisas que me afastam de Cristo Jesus, para que possamos viver uma grande colheita com Ele. Em nome de Jesus, um coração voluntário, um coração fervoroso, um coração queimando pelas coisas do reino de Deus. Sai por retirada em nome de Jesus toda preguiça, toda paralisia em nome de Jesus, cara.
Você não é um robô. Você não veio cumprir escala. Você não veio assistir só mais um culto. Você entendeu que Cristo Jesus morreu na cruz para salvar a tua vida, e hoje você entrega tudo por Ele. Amém, meus irmãos? Amém. Adora o Senhor. Em ti eu quero transbordar. Em ti eu quero me esconder dentro do teu coração. Me leva pra perto de ti, Senhor. Me leva Amém, pra irmãos? perto de ti, Senhor. Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos por essa noite. Muito obrigado, Senhor, pela tua presença e a tua graça sobre nós. Leva-nos para os nossos lares em paz. Nos dá uma noite sono tranquila e reparadora diante de ti. Continua falando, Senhor, aos nossos corações. Nos dá força, Senhor, para renunciar aquilo que nos afasta de ti, para que nós possamos continuar a nossa caminhada em ti, Jesus. Muito obrigado, Senhor, por tudo que foi realizado, falado, cantado aqui nessa noite. Vai conosco, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos que amam e aguardam a vinda do Senhor. E todos digam bem forte: aplaudam o Senhor nessa noite. Nós te esperamos aqui no